Boa noite, queridos. Alegria estar de volta aqui, Igreja Batista Memorial. Quero começar fazendo uma propagandazinha. Mas antes da propaganda, deixa eu apresentar minha esposa, que normalmente eu esqueço de fazer isso, né? E depois eu levo um puxão de orelha, não dela, dos outros. Ju, por favor, fique de pé. Essa semana nós acabamos de completar 43 anos de casados, então a gente está comemorando ainda, né? Obrigado, bem, pode sentar. Esse slide ele tem só a função de colocar o e-mail e o telefone. Eu sou tradutor juramentado, se algum de vocês precisar de tradução de documentos oficiais do inglês para o português, português e inglês. Mas a verdade é o e-mail e o telefone que importam, porque agora eu vou falar sobre uma outra coisa, não é sobre isso que eu queria falar. Eu quero falar para vocês sobre a conexão beriana. A conexão beriana, ela visa ser um braço para a igreja dos dias de hoje, a igreja séria com o Senhor Jesus, postando material bíblico na internet, via YouTube, mensagens e estudos bíblicos. Nós somos 3 pastores, você tem o endereço ali embaixo. Nós resolvemos investir o nosso tempo e estudo para facilitar o crescimento de nossos irmãos em Cristo, para quem a palavra de Deus é central, é inerrante, é suficiente. Nós não temos a proposta de ser uma igreja virtual, porque isso seria um contrassenso. Nós queremos ajudar pastores e líderes que são comprometidos com o Senhor Jesus Cristo na edificação dos crentes, com material completo e somente alicerçado na palavra de Deus. A maior parte do conteúdo é de mensagens expositivas, que são postadas semanalmente na internet toda sexta-feira. Nós já contamos com um acervo de mais de 200 mensagens, estudos. As últimas 2 séries foram o livro de Ruth. A última sexta-feira entrou a última mensagem sobre a vida de José. E a próxima série, que entra sexta-feira próxima, se chamará Deus segundo o próprio Deus. São 11 mensagens sobre os atributos de Deus. Como é que Deus se revela ao ser humano? Quem Ele é? Porque hoje em dia todo mundo tem a sua opinião sobre Deus, né? Mas quem Deus diz que Ele é? O endereço, se você quiser copiar, quando você entra no site, se você clicar ali na mensagem que está ali ou numa outra que você quiser escolher no menu, você vai abrir uma tela em que você vai entrar. Na verdade, você pode entrar no YouTube. Embaixo está escrito YouTube. Se você clicar ali, você entra direto no YouTube. E repare essa próxima tela. Isso aqui é uma tela do computador, de como é no YouTube. Então, se você reparar, abaixo você tem o título da mensagem, e logo abaixo do título você tem a conexão beriana escrito. Você está vendo que ali embaixo tem, as palavras são inscrito ou inscrição, se você não está inscrito. Se você clicar ali, está vendo que tem um sininho? Você fica inscrito no canal Conexão Beriana do YouTube. O que isso quer dizer? Toda sexta-feira, quando entrar uma mensagem nova, você recebe um e-mail automaticamente para dizer que entrou a mensagem. Você clica naquele e-mail, você já entra na mensagem. Então é uma coisa muito prática, porque a gente vai automaticamente sendo avisado de qualquer conteúdo novo. A gente talvez não queira ouvir na hora, mas fica o aviso de que entrou uma mensagem nova, né? Queridos, nós fazemos isso porque nós queremos ajudar a igreja do Senhor. Uma coisa que eu esqueci. Um pouquinho à direita da tela preta ainda, você vê que está escrito ali no segundo ícone HD. Está vendo que aquilo é uma engrenagemzinha. Normalmente, você não vai abrir e vai estar HD. Vai estar numa qualidade mínima. Mas se você quiser assistir em HD, você clica ali e ele vai te dar as opções. E você clica em HD para você ter a melhor resolução para assistir. Nesse comecinho, a gente começou em fevereiro, a gente ainda tem alguma coisa que ficou fora de foco. Às vezes o som não ficou lá, essas coisas, mas nós estamos aprendendo, porque nós estamos fazendo pela primeira vez também. Mas você já tem a qualidade boa das mensagens. Não quero tomar mais tempo. Se alguém tiver alguma pergunta,
só escrever lá para o e-mail que já foi passado ali, e eu agradeço aos pastores por me permitirem fazer essa colocação. Declaração de fé, ainda estamos terminando de trabalhar, vai entrar no site oportunamente, mas basicamente vocês sabem aquilo que nós cremos. Então, mais uma vez, obrigado. Deixo eu agora para a mensagem propriamente dita, se eu não me atrapalhar aqui com o iPad para ir de uma para outra, né? Essa noite nós queremos falar sobre um assunto que eu julgo de grande importância, talvez o assunto mais importante que possa haver para a nossa vida: andando com Deus. Quando o assunto é igreja, é família, relacionamentos, não há nada que se compare ao seu relacionamento pessoal com Deus. Quando Deus não é o relacionamento mais importante para cada um de nós, relacionamento pelo qual nós constantemente, diariamente batalhamos, surgem problemas na família. O relacionamento dentro da igreja se torna problemático, assim como qualquer esfera de relacionamento nosso. E algumas experiências na vida nos marcam para mostrar como isso é real. 8 anos atrás, morava em Porto Alegre. A Jussara, minha esposa, viajou, me deixou sozinho 10 dias. Ela foi cuidar do seu papai, que já está com o Senhor, que na época estava precisando de ajuda, estava com 84 anos de idade, e aí Jussara foi lá para o Rio de Janeiro cuidar dele. E não é que eu não estivesse acostumado a ficar longe dela. Ao longo desses 43 anos, foram várias oportunidades em que eu viajei e fiquei longe da minha esposa, mas nunca era eu ficando em casa e ela viajando. Era o contrário sempre. Dessa vez eu fiquei sozinho em casa. E eu me lembro que esses 10 dias foram a primeira vez na minha vida que eu me senti um peixe fora d'água. Eu estava sozinho, sem ela, sem os filhos, tendo que me virar com comida, com roupa, com limpeza da casa e fora o meu trabalho, né? E nessas últimas 2 semanas essa experiência se repetiu. Agora a Jussara foi ficar com meu filho e minha nora, um dos filhos e a nora, que teve o nosso 6º netinho, né, Ju? Estou certo na contagem aqui? Ele já tem uma menina de 1 ano e 10 meses. Então, a mãe foi para a maternidade com uma sinusite brava. Então, primeiros dias de uma criança recém-nascida, amamentar, entrar no horário, já é complicado. Com uma criança de 1 ano e 10 meses junto, então nem se fala. E com sinusite, ou seja, a Jussara tinha que ir para lá dar uma ajuda para ela. Novamente passei por essa experiência de ficar sozinha. A diferença é que agora ela deixou muita comida pronta, facilitou. Mas de qualquer forma, sempre que eu fico longe da minha esposa, eu percebo o quanto ela faz falta na minha vida, o quanto eu sinto saudade real dela, porque a situação é uma situação de distância. Agora, isso me faz pensar no outro relacionamento, que é mais importante do que o meu relacionamento com ela, que é o meu relacionamento com Deus. Quando a Jussara esteve longe, ela se afastou de mim para cuidar do seu pai, ela se afastou de mim para cuidar da nora, do netinho que nasceu, da netinha. Mas Deus nunca se afasta de mim, sou sempre eu que me afasto dele, quando eu peco. E como é com você, não foram poucas vezes, até que a gente confessa o pecado, e aí a gente volta a perceber que a gente está perto de Deus, está caminhando novamente com Ele. A pergunta que me marcou naqueles primeiros 10 dias, e essa estada da Jussara longe, o que eu tenho
feito com relação a andar com Deus? Eu tenho desejado andar com Deus? É nessa hora que a coisa me vem à mente com mais força. E essa é uma boa pergunta para se fazer numa igreja que está para completar 18 anos, né? Porque todos nós conhecemos aquela máxima de que igrejas fortes são compostas de famílias fortes, que por sua vez são compostas de casais que são fortes. E para que haja casais que são fortes, eles têm que ser compostos de indivíduos que andam em comunhão com Deus, comprometidos com Deus, ou seja, com os desafios de crescimento que a Igreja Batista Memorial enfrenta, especialmente daqui a algum tempo já, para passar para as novas instalações que vão ser muito mais visíveis diante da comunidade de Serra Negra. Uma igreja assim precisa ser forte, e ela será forte na medida em que as famílias forem fortes, que os casais forem fortes, que os indivíduos forem fortes, e para isso cada indivíduo tem que andar em comunhão com Deus. Eu gostaria que você fizesse essa pergunta ao seu coração agora: eu tenho desejado andar com Deus? Ou o quanto eu tenho desejado, anelado andar com Deus? Eu acho que essa pergunta é uma pergunta que a gente deveria estar fazendo diariamente, constantemente. Como é que eu consigo viver perto do Senhor? Se eu quero pertencer ativamente a uma igreja que tem sido uma bênção a todos quantos com ela travam contato, que almeja aumentar sem limites, eu tenho que fazer essa pergunta, para que a minha parcela no crescer dessa igreja, em qualidade e numericamente, aconteça. Quanto eu tenho desejado andar pessoalmente com Deus? A Bíblia nos apresenta vários personagens que podem ilustrar esse andar com Deus para nós. Mas eu me recordo que há mais de 35 anos eu me fascinei com um homem chamado Enoque. Porque 35 anos atrás eu me lembro que eu fui desafiado a dar um estudo sobre a vida de Enoque. Eu nunca tinha falado nada sobre Enoque. Era uma escola dominical de uma igrejinha pequena lá em Atibaia. E esse foi o primeiro estudo, e aí começou a me chamar a atenção a vida de Enoque. Aí eu preguei várias vezes sobre Enoque, eu ouvi várias mensagens pregadas sobre Enoque, eu interpretei vários preletores falando inglês, pregando sobre Enoque. Então o que eu estou para partilhar com vocês é uma salada de tudo isso, de tudo que eu aprendi sobre Enoque. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Gênesis 5, 18 a 24, por favor. Durante uma pregação é bom que a gente acompanhe a pregação com o texto diante de nós. Seja na Bíblia, no tablet, no celular, você fique à vontade. O importante é ter o texto bíblico na sua frente. Porque quando a gente ouve e lê, a gente fixa melhor, com certeza. Eu estou lendo na NVI, se você tiver outra versão, um pouquinho diferente, mas a mensagem é a mesma. Gênesis 5, 18 a 24. Aos 162 anos, Jared gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 962 anos e morreu. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Eu gostaria de tecer 5 considerações com vocês nessa noite, na forma de perguntas,
para responder uma pergunta vital que você e eu certamente queremos fazer. É possível andar com Deus hoje, em pleno século 21? Primeira pergunta: quem era Enoque? Bom, a Bíblia fala de 4 Enoques. Gênesis 4:17, o primogênito de Caim. Gênesis 25:4, um neto de Abraão. Gênesis 46:9, um filho de Ruben. E este aqui, filho de Jared, 7º depois de Adão, como diz o texto bíblico. Ou seja, no início do capítulo 5, nós vemos que Adão gerou a Sete, que foi o segundo, que gerou a Enos, que foi o terceiro, que gerou a Cainã, que foi o quarto, que gerou a Maalaleel. Aí, se você quiser dar um nome para o próximo filho que está para nascer, Maalaleel, já pensou? Que foi o quinto, que gerou a Jared, que foi o sexto, e que gerou a este Enoque, que foi o 7º depois de Adão. Enoque foi o primeiro pregador da história. Daqui a pouco nós vamos ver isso mais de perto. Mas à guisa de maior clareza, vamos recapitular um pouquinho da história. Gênesis 3, nossos pais, Adão e Eva, dão as costas para Deus. A leitura da queda é deprimente. Nós precisamos de vez em quando olhar para aquele texto para a gente recapitular a gravidade do que isso foi e do que isso acarretou. O relacionamento quebrado com Deus. E quando o relacionamento é quebrado com Deus, os relacionamentos humanos não funcionam. Por isso que eu digo, se você quiser ser bênção numa igreja, você tem que andar em comunhão com Deus. Se você não anda em comunhão com Deus, você vai atrapalhar a igreja. Gênesis 3 e 4 são capítulos carregados de tristeza. O que acontece em Gênesis 6? Nós encontramos o versículo talvez mais revelador da Bíblia em termos de quem era o homem, quais eram as suas intenções. Gênesis 6:5. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos seus pensamentos, do seu coração, era sempre e somente para o mal. Esse versículo fala-nos de um conceito cada dia mais esquecido nas igrejas evangélicas de hoje. Chama-se a questão da depravação total do ser humano. Depois desse versículo vem o dilúvio. Noé com a sua família. Terminado o dilúvio, nós temos uma outra menção dessa mesma verdade, no capítulo 8, versículo 21, não está aqui na tela. Mas ele vai dizer para nós que o coração do homem é assim desde a sua infância. Então, se alguém quiser argumentar que isso aqui se aplicava só antes do dilúvio, logo depois do dilúvio você tem uma prova que Deus ainda está lembrando que o coração do homem é corrupto desde a infância. Se não me engano é 8:21. Mas eu queria que vocês percebessem isso. 3 e 4 capítulos, trevas. Capítulo 6 a 8, trevas. Aí no capítulo 5 nós temos uma estrela solitária, chamada Enoque. Talvez você não se considere uma pessoa muito dotada, de grande influência. Talvez você viva e venha morrer sem ser conhecido de muita gente. Mas as trevas não precisam ser necessariamente absolutas à sua volta. Você poderá ser uma luz a brilhar, mesmo que pequena, em meio a trevas, se tão somente você, como aconteceu com Enoque, resolva andar com Deus. Agora que nós sabemos quem era Enoque, vamos à segunda pergunta. O que Enoque fez? Bom, Gênesis 5:22 disse para nós que Enoque andou com Deus. Depois, 2 versículos depois, 24, diz que Enoque andou com Deus. É tudo que a Bíblia diz sobre Enoque, que ele andou com Deus. Quando Deus se preocupa em afirmar uma verdade 2 vezes a respeito de uma pessoa, em tão poucos versículos, o que isso diz para você e para mim? Que isso que Deus está falando é importante.
É uma qualidade daquela pessoa que Deus está querendo ressaltar. Mas enquanto Enoque andou com Deus, o que os seus contemporâneos estavam fazendo? Gênesis 4:20. Ada deu à luz Jabal, que foi o pai daqueles que moram em tendas e criam rebanhos. Então Jabal era fazendeiro nômade, ele criava gado, era isso que Jabal fazia. Gênesis 4:21, o nome do irmão dele era Jubal, que foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Jubal era músico, o primeiro músico mencionado na Bíblia. Isso é o que Jubal fazia. Gênesis 4:22. Zilá também deu à luz a um filho, Tubal-Caim, que fabricava todo tipo de ferramentas de bronze e de ferro. Tubal-Caim foi o primeiro metalúrgico da Bíblia. Isso é o que ele fazia. Mas enquanto isso, o que Enoque fazia? Enoque andava com Deus, diz o texto bíblico. Se Jesus tardar em nos arrebatar como sua igreja, e você e eu viermos a morrer ao lado do nosso caixão, ou na lápide do caixão, qual vai ser o testemunho a nosso respeito? O que as pessoas vão dizer de você e de mim se nós morrermos antes de Jesus voltar? Mas é interessante nós notarmos que no hebraico o texto diz: Enoque andou com o Deus, não aparece no português. Por que o texto diz isso? Porque a palavra de Deus é inerrante. Ela diz que Enoque andou com o Deus, porque naquela época já havia aqueles que adoravam o sol, que não é Deus. Já havia os que adoravam a lua, que também não é Deus. Assim como hoje há os que adoram Alá, que não é Deus. Ou que adoram Buda, que não é Deus. Ou que adoram Krishna, que não é Deus. Ou que adoram Maria, uma mulher escolhida por Deus para gerar Jesus, mas que não é Deus. Existe um único Deus, e Enoque andou com ele. O texto no original hebraico diz que Enoque andou com aquele que é Deus, literalmente. Se nós morássemos no Oriente, nós entenderíamos melhor essa expressão: Enoque andou com aquele que é Deus. Porque no Ocidente, nós sempre andamos juntos, lado a lado, homem e mulher. Mas no Oriente, especialmente países como Índia, Paquistão, por aquela região do Oriente Médio, do Oriente, as mulheres sempre andam 3 a 5 passos atrás dos homens. Eu sei que quando eu falo isso, as mulheres ficam assustadas. Como é que pode haver isso no mundo de hoje? Existe, e é assim até hoje. Isso nos causa espanto. Você já pensou você andar com a sua namorada, sua noiva, sua esposa, 3 a 5 passos atrás de você? Para nós, andar junto é sinônimo de aceitação, é sinônimo de amizade, de amor. Mas é interessante nós notarmos que o hebraico diz que Enoque andou com o Deus. Por que o texto diz isso? Eu repeti para vocês aquilo que eu já falei, a palavra é inerrante. Ela diz que Enoque andou com o Deus e não simplesmente que Enoque andou com Deus, porque ele estava com aquele que é o único que é Deus. Enquanto Enoque andou com Deus, nós temos que perceber que esse andar lado a lado com aquele que é Deus é rico demais para nos mostrar a intimidade possível que Deus quer ter conosco. Já na terra, então, Enoque teve um gostinho do que vai ser a eternidade no céu. Enoque andou intensamente com aquele que é Deus. Espera aí, pastor. A Bíblia não diz isso. No português ela não diz, mas no hebraico ela diz. No português você conhece
os verbos. Nós temos verbos no passado, andou, no presente, anda, no futuro, andará. Mas no hebraico não são os tempos que determinam a ação. Os verbos no hebraico, eles têm intensidade verbal. Então, aqui Moisés usou uma forma no hebraico conhecida como ritpael. Vocês vão ter uma aulinha de hebraico bem rapidinho agora. Eu vou ilustrar para vocês o que é o ritpael. Vamos supor que você, como é o caso do Jussareio, tem filhos gêmeos. E eles estão estudando piano. E chega aquele certo momento de estudar piano, a mamãe chama um dos filhos, está na hora de estudar piano. Então o filho vai para o piano, ele vai contrariado, ele se assenta no piano, ele começa a tocar aqueles exercícios martelado, passou 10 minutos, ele diz: mãe, já acabou o tempo, ele não aguenta mais. Se você fosse descrever a atitude desse filho de hebraico, você jamais usaria o ritpael para descrever que ele está tocando piano. Mas chega o outro gêmeo, e quando a mamãe chama, ele senta lá, e ele toca aqueles exercícios, e passa 20 minutos, a mamãe diz que já acabou o tempo, ele continua no piano, ele continua tocando, ele toca umas outras coisas, ele vibra de estar ali fazendo o que ele está fazendo. Para esse, você usaria o ritpael para descrever como ele toca piano. É assim que Moisés descreve como Enoque andava com Deus. Ele curtia andar com Deus, para falar uma linguagem bem clara para nós hoje. Enoque, ele andava com Deus assim com tudo, mas eu pergunto para vocês, ele via Deus face a face? Não, ele não via Deus face a face. Veja o que diz Hebreus 11, versículos 5 e 6, vai aparecer aí na tela. Pela fé, Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois aquele que dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Enoque desfrutava de comunhão íntima com Deus, uma comunhão que ele curtia ter com Deus, apesar de não ser caracterizada por visibilidade física. Enoque não precisava de visão extra-bíblica, como tantos hoje, para se sentir perto de Deus. Enoque não precisava de um culto carregado de emoção, como tantos hoje, para dizer que Deus estava presente. Enoque não ficava pulando de igreja em igreja, como tantos hoje, à busca de eventos. Porque eu não sei se você sabe, mas tem crente que é movido a evento. Se não tem evento, não tem, sabe, não tem graça para esse crente. O texto diz que Enoque simplesmente andava pela fé e não por vista. E a vida dele ia ficando cada dia melhor, porque o verbo está dizendo isso. É a característica desse verbo. Porque andou, no original, significa uma melhoria a cada passo desse andar com Deus. Muito bem, já vimos quem era Enoque e o que ele fazia. Em que ambiente, terceira consideração, em que ambiente Enoque andou com Deus? Enoque foi o primeiro pregador da Bíblia, como eu disse para vocês. Isso nós encontramos na epístola escrita por Judas, de um único capítulo, que fica imediatamente antes do livro de Apocalipse, onde nós temos uma pequena porção dos sermões que eram pregados por Enoque. Veja o que dizem os versículos 14 e 15 de Judas, para ver se você consegue perceber um tema recorrente dentro desses dois versículos. O texto vai aparecer na tela. Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou acerca deles. De quem? Daqueles que eram os que viviam na época dele. Vejam, o Senhor vem com milhares e milhares dos seus santos para julgar a todos e convencer a todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente, acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Vocês repararam que é repetido reiteradamente aqui? Ímpios, impiedade, impiamente, insolentes, que é uma palavra
que entra ali junto. Enoque andou com Deus num mundo de gente ímpia. Esse é o contexto em que ele andou com Deus. Nós somos tentados a contemporizar quando alguém nos confronta como é que vai a nossa vida cristã, e nós dizemos, a realidade que eu estou inserido num contexto tão ímpio, lá no trabalho, vocês não fazem ideia. Ou lá em casa, só eu que sou crente. Como é que eu vou conseguir influenciar as pessoas como eu gostaria de influenciar, vivendo num contexto tão ímpio como eu vivo? Mas Enoque, nessa mesma situação de vida, o texto bíblico diz que ele andou com Deus. Assim como seu bisneto Noé. Enquanto o mundo caminhava para o juízo de Deus através do dilúvio, diz-nos Gênesis 6:9, Noé era homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Quer dizer, Enoque influenciou seu neto a andar com Deus. Para nós entendermos melhor onde Enoque andou com Deus, eu quero que você volte lá para Gênesis 5, por favor. Quando a gente lê esse capítulo, com a ajuda de um pouquinho de matemática, a gente percebe que quando Enoque nasceu, veja o quadro, Adão ainda estava vivo. Na verdade, Adão era um homem maduro, digamos, de meia idade. Adão tinha 622 anos. Ele morreu aos 930. Então, durante 308 anos, Adão conviveu com Enoque. Sabemos pela Bíblia que Enoque, nós lemos no texto inicial, começou a andar com Deus quando ele tinha 65 anos de idade. A Bíblia não explica por quê, mas diz que aos 65 anos de idade ele começou a andar com Deus. Ou seja, durante 243 anos, Adão, que parou de andar com Deus ainda dentro do jardim do Éden, contemplou Enoque andando com Deus fora do jardim do Éden. Foi nesse contexto de um mundo ímpio que Enoque andou com Deus. Você não acredita que o mundo da época dele era um mundo ímpio? Tá bom, vamos ver o que a Bíblia diz. Nós dissemos que Enoque era o sétimo depois de Adão, certo? Mas houve um outro que foi sétimo depois de Adão, porque Enoque foi sétimo depois de Adão conforme a linhagem de Sete. Houve um outro que foi sétimo depois de Adão na linhagem de Caim. Veja o que diz Gênesis 4:19. Lameque tomou duas mulheres, uma chamava-se Ada e a outra Zilá. Nos versículos 23 e 24 nós lemos: disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá, ouçam-me. Mulheres de Lameque, escutem as minhas palavras. Eu matei um homem porque me feriu, e um menino porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque o será 77. Enoque foi o sétimo depois de Adão, pela linhagem de Sete. Lameque também foi o sétimo depois de Adão, pela linhagem de Caim. Enoque andou com Deus. Enquanto Lameque foi um homem moralmente pervertido, ele era bígamo, um homem cínico, um homem violento, um homem rancoroso, vingativo e altivo. Enoque se assemelhou a Cristo. Lameque se assemelhou ao anticristo. A quem você se assemelha? Repare mais um detalhe, Gênesis 5:22. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Pelo texto nós sabemos então que Enoque teve vários filhos, Matusalém e outros filhos e filhas, diz o texto. Sabe o que é comum a gente ouvir? Quando eu era solteiro era fácil andar com Deus. Era eu e Deus. Mas agora eu sou casado. Está meio complicado andar com Deus. Minha esposa não ajuda, meu marido não ajuda. Ou aqueles que vão mais longe e dizem assim, olha, agora
depois de casado ficou mais complicado. Agora que chegaram os filhos, então, está difícil andar com Deus. Não tenho tempo de ler a Bíblia, de orar, de nada. Eu quero dizer para vocês que mesmo com uma esposa que provavelmente tinha seus momentos de temperamental, de chata, de irritada, e quem sabe até ela, em certos momentos, tenha sido briguenta ou amargurada. Quem sabe? A gente não sabe. E Provérbios diz que viver com uma mulher amargurada é melhor viver no deserto do que viver com uma mulher assim. Mesmo com uma esposa que possa ter tido todas ou algumas dessas características, ou parte delas, Enoque andou com Deus. Mesmo que tendo que trocar fraldas durante a madrugada, Enoque andou com Deus. Mesmo enquanto os gêmeos estavam brigando, Enoque andou com Deus. Mesmo quando o jantar esfriou, porque a esposa chamou os filhos, estavam jogando bola, eles demoraram para vir, esfriou a comida. Enoque andou com Deus. Mesmo quando aquela menininha que estava engatinhando entrou na despensa e derrubou todas as latas do primeiro andar da despensa, Enoque andou com Deus. Mesmo quando o quarto dos meninos parecia escombros de guerra, Enoque andou com Deus. Eu digo isso porque eu conheço um mosteiro em Lapa, no Paraná, onde há monges que vivem em busca de isolamento, porque a mentalidade existente é que somente longe de tudo e de todos que alguém consegue andar com Deus. E há muito crente que acredita nisso. Não é isso que a Bíblia ensina. Enoque andou com Deus em pleno burburinho da sociedade, de uma sociedade não diferente da nossa, sociedade ímpia, sociedade que afronta Deus com as suas palavras, sociedade perversa. Enoque andou com Deus mesmo sendo um marido de carne e osso, um pai de carne e osso. Então até aqui nós vemos quem era Enoque, o que ele fez e onde ele fez. A quarta consideração, talvez a mais importante de todas. Por que Enoque andou com Deus? A resposta a gente vai encontrar lá na carta de Judas. Outros não caminharam com Deus, enquanto Enoque andou com Deus. Por quê? Veja o que diz o texto de Judas no versículo 14. Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou acerca deles. Ele está falando das pessoas que conviviam com ele. Os ímpios que não temiam a Deus, para quem ele quis dar uma palavra de alerta. O risco que esses ímpios corriam, vivendo como se Deus não existisse. Qualquer semelhança com o século 21 não é mera coincidência. E o que ele disse? Quais foram as primeiras palavras que você lê ele dizendo? Vejam, o Senhor vem. Queridos, desde o primeiro profeta da Bíblia, a mensagem que todos os profetas pregaram apontava para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Primeira e segunda vinda. Eles não distinguiram muito bem entre a primeira e segunda vinda, diz Pedro na sua primeira carta. Enoque também conseguia vislumbrar a vinda de Deus em forma humana, pessoa do Senhor Jesus Cristo. Talvez ele conseguiu vislumbrar a morte de Jesus no nosso lugar, para nos resgatar. Certamente ele conseguiu visualizar o Senhor vindo em juízo, diz o texto, para julgar a todos, vivos e mortos. Então a mensagem de Enoque foi: vejam, o Senhor vem. Enquanto isso, repare que parecem os dias de hoje. Os ímpios não davam bola, eles preferiam ouvir falsos profetas que já existiam naquela época, nem mesmo não tendo televisão, internet e tudo mais. Enquanto isso, os tementes a Deus muito provavelmente estavam lá presos nos seus fracassos espirituais, lamentando, e não estavam nem testemunhando de Jesus.
Não tinha Gideões naquela época para levar a Bíblia para tudo quanto é canto. Hoje em dia, felizmente, nós temos grupos assim, que se preocupam. Mas você já parou para ver que a maioria dos crentes, porque percebe o quanto não estão caminhando com Deus, sentem-se acusados pelo inimigo e não testemunham da sua fé? Enoque olhava para o Senhor, ele não olhava para os seus fracassos. Ele conhecia um Deus perdoador. Quando Paulo quis encorajar Timóteo para ficar firme na sua caminhada com Cristo, ele disse em 2 Timóteo 2,8: lembre-se de Jesus Cristo. Quando o escritor da carta aos Hebreus instruiu seus leitores acerca do correr a carreira cristã, ele usou a expressão, tendo os olhos fixos em Jesus. Enoque viu Jesus voltando, atuando como juiz da humanidade. Não eram pessoas sendo julgadas uma comparada à outra, como é tão comum as pessoas pensarem hoje em dia. Fantástico, vai dizer isso. Não foi isso que Enoque viu. Não eram pessoas julgadas pelo mundo à volta delas que ele viu. Não são os padrões do mundo que vão fazer diferença naquele dia. Enoque viu o ser humano sendo julgado por aquele cuja opinião é a única que importa. Enoque viu o Senhor julgando cada ação, cada atitude, cada palavra. Por isso ele usa a palavra toda, 4 vezes nesse texto. Só o Senhor Jesus importa, meus queridos. Oração não vai te trazer para mais perto de Jesus. Nossa, pastor, que heresia. Presta atenção. Somente a oração que se foca em Jesus é que te aproximará dele. Ler a Bíblia não te aproximará de Jesus. Olha aí, parece outra heresia. Até o diabo lê a Bíblia, mas não transforma ele. Mas ler a Bíblia procurando Jesus, querendo ver Jesus, a decorrência será um caminhar mais e mais próximo dele. Ouvir pregações não te aproximará de Jesus, mas ouvir a voz do bom pastor durante a pregação, essa sim vai te aproximar de Jesus. Vida de igreja e suas atividades não vão te aproximar de Jesus, a menos que nessa vida de igreja e nessas atividades você aprenda a ter comunhão com Cristo e você faça tudo para manter essa comunhão com Cristo diariamente, portanto, glorificando a Jesus diariamente. Nós precisamos manter os olhos na volta do Senhor Jesus. Gente, como tem gente à nossa volta ainda fixada em experiências, achando que por ter experiências elas vão andar mais próximas de Jesus. Como crentes, nós precisamos atinar que o que resolve para andarmos nós mais perto de Jesus é nós contemplarmos o futuro que a Bíblia descreve. Não ficarmos presos a novas experiências, algo que não tem respaldo nas Escrituras para nos aproximar de Deus. É pensar que em breve nós estaremos com Jesus, aquele que foi crucificado no nosso lugar, e que desfrutaremos da sua glória. Nós, pecadores perdoados por Ele no Calvário. Isso é o que fará diferença para que você e eu, à semelhança de Enoque, andemos com Jesus. Passar o tempo todo só pensando em experiências, eu quero ousar dizer para vocês que isso vem do diabo. O Espírito Santo, em sua obra, sempre haverá de nos direcionar para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Pessoas cheias do Espírito Santo, e não há exceção a essa regra, elas sempre falam de Jesus Cristo. O Espírito Santo sempre exalta o Senhor Jesus Cristo. Enoque sabia disso, talvez embrionariamente, mas ele sabia. Por isso ele conseguia nadar contra a correnteza da sua época, da sociedade perversa em que ele vivia. Ele conseguia aguentar as críticas, a perseguição e até o desânimo daqueles que, supostamente crendo como ele, viviam derrotados na sua vida cristã.
porque os olhos de Enoque estavam no Senhor Jesus que haveria de vir. Essa pregação dele mostra isso. Querido, pare de olhar para os pecados que você já confessou. E Deus ouviu a sua confissão. Olhe para aquele que perdoa os pecados. Pare de dar atenção ao seu desânimo, que tantas vezes e tantas pessoas chega a conduzir à depressão, chega a conduzir a remédios escravizadores, esses da tarja preta. Olhe para aquele que está sentado ao lado de Deus, Pai no céu, que depois de ter vencido na cruz e ressuscitado da morte, atua como nosso intercessor diante de Deus. Até aqui então nós vimos quem Enoque era, o que ele fez, onde fez e por que ele fez. Por fim, para onde ou para o que isso conduziu Enoque? Vamos voltar lá para Gênesis 5. Quantos anos viveu Adão? Se você olhar para o gráfico, 930. Jared, ao morrer, tinha quanto? 962. Matusalém, 969. Mas quantos anos tinha Enoque ao deixar esse planeta? 365. Para fazer uma proporção matemática e você entender melhor, seria a mesma coisa que seu pai morresse aos 80 anos, seu filho morresse aos 81 e você fosse levado por Deus aos 37 anos de idade. Essa é a proporção para a gente trazer para números de hoje. O fator importante não é quanto tempo você vive, mas sim como você vive o tempo que Deus te deu na terra. Deus não mede você, Ele pesa você. Deus não mede a mim, Ele me pesa. Miqueias 6:8 declara: Ele mostrou a você, o homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Percebeu essa última frase? Vamos falar ela junto? Ande humildemente com o seu Deus. Queridos, se todos os crentes focassem em esse versículo, especialmente nessa última frase, não haveria problema dentro de igreja. Não haveria. 8 vezes nós lemos em Gênesis 5, fulano viveu e morreu. Mas Enoque, nós lemos a respeito dele em Hebreus. Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte. Em Gênesis 5:24, a revista atualizada diz: Deus o tomou para si. Eu vou procurar ilustrar isso para vocês. Me dá o nome daquele mercado que parece um shopping que você falou para mim, Cris. Como é que chama? Oi? Colorado Shopping. Tá, lá tem estacionamento de carro, né? Vocês visualizam isso. Vamos supor que você entra lá no Colorado Shopping, lá deve ter um lugar para você comer, não tem? Você entra lá para pegar um sanduíche, alguma coisa, uma esfirra, eu não sei o que tem, porque eu não conheço, mas você sabe. Então você parou o carro, você vai lá para pegar alguma coisa para comer, e quando você está saindo desse Colorado Shopping, você olhando para o estacionamento, você vê alguém indo embora com o seu carro. Você já sentiu essa sensação? Eu espero que você nunca sinta. É terrível. Seu carro foi roubado. Mas vamos mudar um pouquinho a história. Você estaciona o carro, você vai lá pegar o seu lanchinho no Colorado Shopping, e quando você olha na saída, tem alguém saindo com o seu carro e você não se perturba. Por quê? Porque ele é o proprietário do carro. O carro estava emprestado para você. E você combinou que ele ia pegar o carro com a outra chave que ele tem e era a melhor forma de fazer era deixar estacionado, a hora que conviesse, ele iria lá e pegaria o seu carro, e coincidiu de você ver ele pegando o carro e indo embora. Eu creio que isso aqui ilustra para nós o que Moisés quis dizer com essa expressão: Deus tomou Enoque para si. Porque Enoque pertencia a Deus. Você pertence a Deus? Você anda com Deus? Eu preciso concluir, e eu faço isso
com uma história de uma garotinha de seus 6, 7 anos de idade que ouviu a história de Enoque na escola dominical e aí chegou em casa e foi repetir a história para a mamãe. E essas foram as palavras dela. Deus e Enoque eram grandes amigos, mamãe. Deus sempre vinha visitar Enoque e eles oravam juntos. Numa bela manhã, Deus disse para Enoque: meu amigo, vamos dar uma volta? Que legal, vamos sim. Enoque disse até logo para sua esposa, para os seus filhos, e saiu para caminhar com Deus. Deus e Enoque tinham muito para conversar. Então Enoque andou com Deus. Eles viram os passarinhos, eles viram as flores, eles viram as cabras, os filhotinhos de cabra, até que de repente Enoque se assustou e disse para Deus: meu Deus, nós já andamos tanto, lá está a sua casa, como é que eu vou saber voltar para minha casa? Bom, Enoque, um dia vai chegar em que você vai vir morar comigo, certo? Certo. Por que não agora? E Enoque já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado, tomado para si. Você sabe qual é o melhor presente de gratidão que você pode dar a Deus por um dia Deus ter te resgatado das trevas e trazido você, como diz a palavra de Deus, para o reino do Filho do seu amor? Andar dia a dia com Deus, em comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo. Curve a sua cabeça em oração. Eu gostaria de sugerir que nessa hora você orasse silenciosamente acerca da sua caminhada com Jesus. Deixe o Espírito Santo dirigir essa sua conversa com Deus. Eu não vou sugerir nada. Eu vou só sugerir que você ore e converse com Deus acerca dessa caminhada, como ela tem sido. Senhor Jesus, quando nós nos deparamos como vidas como a de Enoque, o nosso coração fica ao mesmo tempo apertado e ao mesmo tempo alegre. Nós nos parecemos tanto, ó Pai, com aquelas pessoas que são citadas no Antigo e no Novo Testamento. Os exemplos, como nós temos lá escrito em 1 Coríntios 10, que aquilo que aconteceu com o povo de Israel deve servir de lição para nós não cairmos nos mesmos erros. E nós tantas vezes dizemos: como é que eles, tendo tanta revelação de Deus, foram errar daquele jeito? Quando nós não somos diferentes, ó Pai, nós temos mais revelação do que eles. E o nosso caminhar, via de regra, é inconstante com o Senhor. Pai, mostra-nos como a Tua graça é perdoadora. Mostra-nos, ó Pai, como o Teu desejo de Pai amoroso e misericordioso é ouvir de nós
da nossa insuficiência, é ouvir de nós o quanto o pecado tem afetado a nossa vida. E por isso caminhar com o Senhor não tem sido como deveria ser. Mas, Pai, longe de nós ficarmos deprimidos com isso, ajuda-nos, ó Pai, a olharmos com esperança para o fato de que a Tua palavra diz claramente que o Senhor é aquele que habita com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o coração do contrito e trazer novo alento ao coração do abatido. Pai, nós queremos ser, como diz Isaías, aqueles que tremem diante da Tua palavra. Ajuda-nos, ó Pai, ao ouvirmos uma história, meditarmos numa história como a de Enoque, nós podemos dizer para o Senhor: Senhor, se aconteceu com ele, eu quero que aconteça comigo. Eu quero que minha vida, por mais não pública que ela pareça, por mais insignificante que tantas vezes eu ache que ela seja, eu quero que minha vida se pareça com a vida de Enoque, porque aí eu sei que as pessoas à minha volta vão ver Jesus. E ó Pai, que cada um de nós pense nesse sentido, pensando em igreja, para que nós, como igreja, aqui a Igreja Batista Memorial, seja composta de pessoas que andam com Deus, desde o seu principal líder até o membro mais novo, que menos conhece da Tua palavra, que todos estejam empenhados em andar com Deus, porque nós sabemos que só assim o Senhor será glorificado, e pessoas que não conhecem a Jesus terão a curiosidade de saber por que essas pessoas são diferentes. Nós louvamos ao Senhor, ó Pai, pelo resultado que isso vier a trazer, em nome do nosso querido Salvador e Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, antes de encerrar, só gostaria de informá-los da oferta que nós levantamos para o pastor Leandro. Foi de R$531, mais alguns alimentos que alguns irmãos trouxeram antes do início do culto. E se você não trouxe sua oferta, se você quiser ofertar novamente depois, você pode procurar diretamente o pastor, entrar em contato com ele, tá? Ver como você pode enviar a sua oferta, ou se você também quiser fazer isso por meio da igreja, também fique à vontade. O irmão Abner dos Gideões estará ali à frente também, caso alguém queira conversar com ele, saber mais desse ministério. E é isso. Irmãos, Deus abençoe. A gente tem um pãozinho na chapa, chocolate quente agora. Quem quiser aproveitar, está convidado. Deus abençoe a todos. Boa semana.